A fórmula química é essencialmente uma representação simbólica dos elementos constituintes de um composto e suas quantidades relativas. Ela pode indicar o número total de átomos em uma molécula, mostrar qual a menor proporção em que os átomos se combinam para originar um certo composto, ou ainda fornecer uma proporção percentual entre as massas dos elementos que compõem a substância. Nesse sentido, haverá três tipos de fórmulas: a percentual, também chamada de fórmula centesimal, que indica o que acabei de falar, a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. A fórmula mínima, que indica a menor proporção, em números inteiros, dos átomos dos elementos que constituem a substância. E a fórmula molecular mais comum, que determina a proporção real dos átomos de cada elemento que constituem uma molécula. Para o isoctano, por exemplo, temos a representação percentual, empírica e molecular do composto. Já vamos começar vendo como pode ser feita a determinação da fórmula centesimal. A análise de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro revelou que ele encerra 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Qual é a sua fórmula centesimal? Trata-se de um cálculo elementar de proporção em uma base percentual. Portanto, se 0,40 gramas do óxido contém 0,28 gramas de ferro, qual a massa de ferro que estará presente em 100 gramas do composto? 70%. Para este exemplo, havendo 70% de um componente, resta 30% do outro, que é o oxigênio. Não há necessidade de cálculo, mas vamos colocar assim mesmo só para deixar bem estruturado. Logo, mesmo raciocínio. Se 0,40 gramas do óxido contém 0,12 gramas de oxigênio, qual a massa de oxigênio em 100 gramas do composto? Monta-se a mesma relação e tem-se o resultado já esperado. A determinação da fórmula centesimal pode ser realizada ainda que as quantidades mássicas não sejam fornecidas. Neste caso, o ponto de partida será a massa molecular da substância, desde que já se conheça sua fórmula molecular. Por exemplo, neste segundo exercício, calcular a composição centesimal do ácido sulfúrico. A fórmula molecular do ácido sulfúrico é H2SO4. Temos as quantidades reais de cada átomo constituinte e foram fornecidas as informações acerca das massas atômicas que nos permitem calcular sua massa molecular, 98 gramas por mol. Para cada átomo, vamos relacionar sua massa com a massa total do composto, mantendo aquela mesma base percentual. Assim, para o hidrogênio, sua contribuição é de apenas 2 gramas para o total 98. Em 100 gramas, o valor correspondente será 2,04%. Segue-se o mesmo procedimento para o enxofre, através do qual se obtém o percentual de 32,65%, e para o oxigênio, que fornece 65,31%. E assim a fórmula percentual pode ser obtida. Os dois exercícios apresentam duas maneiras de se fazer o cálculo, e aqui proponho um pequeno desafio adicional. Tentem descobrir a fórmula molecular do composto do exercício número 1, ou seja, a fórmula do óxido de ferro. Como dica, digo a vocês que será um destes três óxidos: óxido de ferro 2, óxido de ferro 3 ou óxido de ferro 4. A determinação da fórmula mínima é realizada quando há algum interesse analítico, por exemplo, em se determinar a quantidade mínima dos constituintes de uma amostra e a massa de cada elemento que a compõe. Se a fórmula molecular já é conhecida, basta acharmos o maior divisor possível para todos os elementos, que resulte em números inteiros, e encontraremos a fórmula mínima. Depois veremos que o raciocínio inverso será muito útil na determinação da fórmula molecular. Como essa fórmula traduz apenas a relação dos átomos de cada elemento e não a quantidade real deles, pode ocorrer de compostos diferentes terem a mesma fórmula empírica, a fórmula mínima de um composto ser igual à fórmula molecular de outro, ou em um mesmo composto, como o ácido sulfúrico, as duas fórmulas serem coincidentes.
Vamos para um exemplo relacionado. Uma amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio. Determine a fórmula mínima do composto. De início, calculamos o número de mols dos elementos constituintes e os resultados obtidos dividimos pelo menor dos valores, no caso, 0,2. E já teremos o resultado a ser representado pela fórmula. Em muitos casos, é fornecida a composição percentual do composto, como neste exemplo. Calcular a fórmula mínima de um composto que apresenta 43,2% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Bom, para efeito de cálculo, podemos afirmar que o composto tem massa total de 100 gramas, de modo que os mesmos valores percentuais podem ser diretamente convertidos para unidades de massa. Partindo dessa consideração, calculamos o número de mols e novamente dividimos pelo menor dos valores, a fim de encontrar a proporção de cada elemento. A fórmula será do Na2CO3, carbonato de sódio. Percebam que para a determinação da fórmula empírica há um passo a passo que pode ser seguido. Primeiramente, calcular o número total de átomos de cada elemento e dividir os resultados pelo menor valor encontrado. Foi o que fizemos no primeiro exemplo. Se no cálculo do número de mols não forem obtidos valores inteiros, fazer arredondamento até a segunda casa antes da divisão pelo menor valor, também demonstrado no segundo exercício. Entretanto, pode ser que esse passo adicional ainda não nos forneça resultados inteiros. Neste caso, vocês deverão multiplicar os valores da proporção por algum número a fim de obter a menor relação inteira. Vocês já irão entender. Calcule a fórmula mínima do ácido ascórbico, sabendo que ele contém 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio e 52,6% de oxigênio. Calculando o número de mols, obtemos valores não inteiros, por isso mantemos duas casas decimais. Dividimos pelo menor valor e obtemos um único resultado fracionário. Precisamos descobrir um número que nos forneça a menor relação inteira ao multiplicarmos todos os valores. Aqui o número será 3. Obteremos, por fim, C3H4O3. Para demonstrar a obtenção da massa molecular de um composto a partir de sua fórmula mínima, vamos resolver mais um exercício. Uma substância de massa molar 180 encerra 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. Pede-se sua fórmula molecular. Considerando novamente 100 gramas da substância, calculamos os números de mols correspondentes a carbono, hidrogênio e oxigênio, dividimos os resultados pelo menor valor e obtemos a fórmula mínima. Até aqui tudo bem, já conhecemos esse processo. A partir desse ponto, vamos contabilizar a massa do composto de acordo com sua fórmula mínima obtida. A massa de um átomo de carbono, mais 2 hidrogênios e um oxigênio, dá 30 gramas. Como a massa molar dada da substância é igual a 180, dividimos essa massa pelas 30 gramas, o que nos dá o valor 6. Esse 6 é aquele Nzinho que aparece na expressão que nós já vimos. Isso indica que para determinar a fórmula molecular, iremos multiplicar a fórmula mínima por 6. E assim chegaremos à resposta pedida pela questão. Fórmula molecular da substância C6H12O6. Outro caminho para a resolução é o seguinte. Atribuímos variáveis para o cálculo das quantidades de cada átomo que queremos determinar e relacionamos a massa total da substância com os valores percentuais dados da seguinte forma. Para o carbono, 180 gramas do composto corresponde a 100%, ao passo que 12 vezes a quantidade de carbonos resultará em 40% da massa total. Repetimos para hidrogênio e carbono, com o cuidado de atribuir suas respectivas contribuições percentuais e massas atômicas. E voilá, novamente obtemos a fórmula C6H12O6. E para concluir, vou deixar 3 atividades propostas para que vocês possam praticar. Bom estudo!